hoje, né? Então, vamos lá, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor. Quero te louvar, glorificar o teu nome, porque tu és um Deus maravilhoso. Tu és digno, Senhor, da toda a honra, toda a glória e todo louvor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, quero te agradecer pela tua presença, te louvar e glorificar o teu nome, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus, nosso momento de devocional, de estarmos na tua presença, Senhor. E eu te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, na semana passada, né, eu falei que o batismo do Espírito Santo significa que nós pertencemos ao corpo de Cristo, né? E que a plenitude do Espírito Santo, ele diz que significa que o meu corpo é do Senhor, né? Então, o batismo é definitivo, a plenitude, o batismo do Espírito Santo é a plenitude, né, de renovação a cada dia nosso. É que eu falei, né? Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo já vem sobre nós. Então, esse batismo depende de Deus, não de nós. Mas nós temos que buscar a plenitude dele. Então, nós falamos muito sobre isso semana passada. Então, eu vou falar hoje sobre oração em línguas, né? As línguas como manifestação do Espírito Santo é sobrenatural. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14 e 15, diz assim: porque se eu orar em línguas desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. É interessante aqui, porque aqui fala de uma língua desconhecida, não é inglês, não é japonês, não é hebraico, é uma língua desconhecida, né? E é uma língua tão desconhecida que é desconhecida até para nós. Então, quando a pessoa fala assim, mas eles oravam lá em outras línguas, mas não tinha nada a ver com orar em línguas como vocês oram. Mas veja bem, então esse texto aqui que Paulo escreveu está fora de contexto. Porque ele fala aqui, porque se eu orar em línguas desconhecidas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Quer dizer, eu não entendo o que eu estou orando, né? Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Então nós vimos aqui que Paulo fala, eu vou orar em espírito, que minha mente não consegue entender, mas eu também vou orar com a minha mente, para entender o que eu estou falando, o que eu estou orando, né? Em Atos capítulo 2, versículo 6, diz assim: estas línguas podem ser humanas, né, ou conhecidas, né? Em capítulo 2, 6. E quando aquele e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eu acredito até que Deus aqui deu um espírito de interpretação naquele momento para todos que estavam lá naquele lugar, né? Em 1 Coríntios 13, 11, diz assim: ainda que eu falasse nas línguas dos homens e dos anjos. Quer dizer, aqui há uma diferença de dois tipos de língua. A língua dos homens, essa língua que a gente está acostumado a falar, que é a nossa língua terrena. E a língua dos anjos, que aqui está falando de uma língua celestial, uma língua diferenciada. Se não tivesse amor, seria como metal que soa ou com um sino que tine, né? Falar em outras línguas é uma expressão verbal e inspirada, onde o espírito do cristão e o Espírito Santo se unem no louvor ou profecia. Então, orar em espírito é uma língua inspirada pelo Espírito Santo, onde o Espírito do cristão se une ao Espírito Santo. Para quê? Para louvar ou profetizar, né? Desde o início, desde o início, Deus, ao falar em línguas, está ligando o batismo do Espírito Santo, orar em línguas, e é descrito como dom de Deus. É descrito como dom de Deus. Em 1 Coríntios 12, 10 e 11 diz assim:
e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. Quer dizer, a língua é considerada como um dom do Espírito Santo, quer dizer, algo que não vem de nós, mas vem pelo Espírito. Eu não sei se você tiver essa dificuldade, mas quando eu me converti e eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha uma dificuldade de falar em línguas. Por quê? Porque eu queria que a língua viesse, né, automaticamente na minha boca e saísse a oração. Mas não tem como, nada que nós fazemos, ou reagimos, ou pensamos, ou respondemos, que não passa pelo nosso cérebro, que não passa pelo nosso intelecto. Tudo passa pelo nosso intelecto. Por quê? Até para movimentar e para sair o som da minha boca, eu preciso de um comando do intelecto. Então é necessário, mesmo sendo algo espiritual, mesmo sendo algo inspirado pelo Espírito Santo, de passar pelo intelecto. Então não é algo automático, porque Deus não usa possessão, o inferno usa possessão, né? As religiões diabólicas usam possessões, mas nós não usamos possessão. Deus não possui o homem, ele fica dentro do homem, né? Por livre-arbítrio nosso, né? O falar em língua tem dois propósitos. O primeiro propósito, falar em outras línguas em público, aí tem que ser precedido por uma interpretação. Orar em línguas em público, diante da igreja, diante das pessoas, tem que ser com interpretação, tem que ter interpretação. Por quê? Para não ter confusão, bagunça. Por exemplo, eu estou lá pregando e alguém está orando em língua. Aí vai atrapalhar a minha pregação. Eu me lembro uma vez que eu fui num culto caseiro, eu nem lembro, ação de graça, não lembro o que eu fui, e a anfitriã do culto chegou e falou: eu gostaria que o pastor Ricardo nos dirigisse em oração. Eu falei: amém, vamos lá orar. E quando eu comecei a orar, o pessoal começou a orar tão alto, mas tão alto, mas tão alto, que eu não conseguia me ouvir. Eu não conseguia me ouvir o que eu estava falando. Então eu parei, porque eu falei: se eu não estou me ouvindo, acho que nem Deus está me ouvindo também. Então eu parei de orar. Quando tudo parou, eu falei: obrigado, Senhor, amém, eu falei, né? Então, se não tiver algo com ordem, decência, vira bagunça, né? Então, por exemplo, no louvor, você está adorando, você está cantando, de repente você começa a orar em línguas, não tem importância. Mas na hora da palavra, na hora do culto, no culto racional, você tem que ficar quieto ouvindo a palavra. Há momentos para glorificar, há momentos para dar glória a Deus, aleluia, mas não a ponto de atrapalhar o pregador que está trazendo a mensagem, né? E a mensagem, né? Outra coisa, então, para falar em línguas em público, ela tem que gerar uma interpretação. Se você não tiver uma interpretação, então não é para você orar no meio de uma pregação. O segundo propósito, o falar em outras línguas, em particular, serve para edificação e para louvor a Deus. Então, quando eu estou orando em línguas, sozinho, comigo mesmo, eu estou o quê? Edificando o meu espírito. Ela serve para edificação do meu espírito e para louvar e adorar a Deus. Para louvar e adorar a Deus, né? Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3 e 4, diz assim: mas o que profetiza, fala aos homens, né? Profetizar, falar, para edificação, exortação e consolação. E o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas a profecia edifica a igreja. Qual é a maior profecia que tem? É a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela serve para edificação, exortação e consolação. Deus não vai falar para você: compra um carro vermelho, compra um carro azul, compra meia dúzia de laranja, faz isso, namora com fulano, namora com ciclano. Não, a profecia tem que trazer edificação, exortação. O que é exortação? Ensino e consolar, né? E consolar.
Agora, quem ora em línguas desconhecidas, edifica-se a si mesmo, né? E a profecia é a igreja. Por isso que o dom de profecia é maior que o dom de línguas. Porque há uma edificação do corpo, não individualmente. Línguas edifica você individualmente. E a profecia, o corpo todo. Então, o dom de profecia é o dom maior que o dom de línguas, né? Com o tempo, isso aí é na igreja primitiva que foi feito. Mas com o tempo, isso aí se esfriou no meio dos cristãos. E praticamente inexistiu orar em línguas. Praticamente inexistiu. Ninguém fala, se você pegar os grandes homens, Calvino, se você pegar John Wesley, se você pegar Armínio, enfim, esses grandes no século 1500, 1600, 1700, você não vai ouvir nenhuma biografia deles, você vai ouvir alguma coisa de línguas, porque foi algo esquecido pela igreja, foi algo esquecido, né? E muitos anos depois isso foi restaurado, muitos anos, lá em 1901, em Kansas, com vários fiéis, sob a liderança do pastor Charlie Fox Prime, passaram a falar em outras línguas. Quer dizer, de lá da igreja primitiva, tá? Da igreja primitiva, o orar em línguas ficou muitos anos parado, e só em 1900 que esse dom foi restaurado. Mas o movimento de pentecostal, que nós chamamos hoje, o movimento pentecostal, ele acendeu e pegou fogo, começou nos Estados Unidos, ao mover em 1906 pelo pastor William Joseph, né? Esse pastor a famosa avivamento da Rua Azusa, né? Não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar, mas é um avivamento que marcou para o mundo inteiro, né? Esse avivamento marcou, eu vou até, quer ver, eu vou até adicionar umas fotos aqui. Mudou o layout aqui, eu estou meio perdido aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo adicionar a foto aqui. Que mudou aqui o layout, eu tô meio... então tá vendo? Ó, a Via Azul, o avivamento que teve isso foi em 1906, né? Foi num prédio abandonado. Os negros, eles não podiam entrar dentro da igreja. Então, o que eles fizeram? Você podia aceitar Jesus, mas você tinha que assistir o culto fora da igreja. Então, no templo, na época metodista episcopal, né? Os metodistas, eles ficavam dentro da igreja, os brancos, e os negros ficavam fora da igreja, né? E o William Joseph, esse homem aqui, William Joseph, ele se reuniu no barracão abandonado, e lá ele, com um grupo de pessoas, eles começaram a orar em línguas, e as pessoas que estavam lá, eles começaram a ter a sentir o mover do Espírito Santo, mais ou menos parecido com o que teve em Atos dos Apóstolos. E aí pessoas começaram a ser curadas, restauradas. E aí o que aconteceu? Pessoas famosas que estavam adoentadas com problemas começaram a ir até ele, né? E um pastor negro, pobre, né, afrodescendente, os pais deles eram escravos, né? Ele passou uma infância muito difícil, mas nunca abandonou os propósitos, os caminhos do Senhor, e ele começou a orar com esse grupo de pessoas, e esse avivamento da Rua Azusa, de um galpão abandonado, começou a ganhar os Estados Unidos, e dos Estados Unidos começou a ganhar o mundo. E se hoje nós vivemos um momento pentecostal, nós devemos muito a ele, a esse movimento, as pessoas que se reuniram para poder estar orando em línguas, ou buscando a presença do Espírito Santo, né? Olha como é que o jornal apresentava com fogo,
o que essa a divulgação do trabalho na Rua Azusa. Teve uma peça teatral, inclusive eu fui assistir uma peça maravilhosa e em relação a isso, com muita unção de Deus. Eu senti a presença de Deus no teatro. Foi maravilhoso, uma peça de 3 horas que parecia que a gente estava lá uns 15, 20 minutos, e tão boa que era a peça, um musical, né? Então em 1 João capítulo 4, 1 João capítulo 4, versículo 1 diz assim: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Aí você pode falar, mas pastor, uma pessoa que não é de Deus pode receber o Espírito Santo? Eu vou falar que não. Pode orar em línguas? Pode orar em línguas. A língua dos anjos, língua do Espírito Santo? Não. Mas o diabo, ele imita. O diabo, ele não cria nada, mas ele imita. Então há pessoas que influenciadas por demônios que imitam isso. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu era um pastor novo ainda, e na igreja que eu estava, um irmão chegou, pegou na minha mão, a igreja muito grande, a gente tinha poucos contatos, assim, muita gente, pegou na minha mão, começou a orar em línguas, depois que ele terminou de orar em línguas, eu orei para ele falou para mim, amém, pastor? Eu fiquei quieto, ele falou, amém, pastor? Eu falei, não vou falar amém, eu não sei o que você orou. Como é que eu vou falar amém se eu não sei o que você orou? Sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado e checar os espíritos. O que é checar os espíritos? Ver os frutos que essa pessoa está dando, ver a conduta dela, ver como é que ela é em casa, como é que ela é no serviço, como é que ela é em relação com as pessoas. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então são pessoas hipócritas que falam mentiras, que fabricam sinais, que fabricam, sabe, gente? Não é necessário a gente fabricar sinal. Se Deus quiser fazer, se Deus quiser se manifestar da maneira que Ele quiser, Ele vai fazer e vai manifestar, para que aquele grupo, aquela comunidade receba da maneira que Deus queira receber. Eu não preciso forçar nada, eu não preciso forçar sinais. Os sinais, a Bíblia diz que os sinais acompanham aqueles que crerem, né? Em 1 João capítulo 3, versículo de 6 a 10 diz assim: se alguém afirma que fala em outras línguas, mas não é dedicado a Jesus, olha só, se alguém afirma que fala em outras línguas, mas não é dedicado a Jesus, nem aceita a autoridade das Escrituras, nem obedece a palavra de Deus, qualquer manifestação sobrenatural que nele ocorra não provém do Espírito Santo. Olha que sério isso. Eu vou repetir. Se alguém afirma que fala em outras línguas, mas não é dedicado a Jesus Cristo. O que é dedicado? É dedicar. Isso que nós fazemos às 8 horas, 20 horas, nos cultos ao domingo, isso é dedicar nosso tempo a Deus. Dedicar nosso tempo a Deus. Aí você, pastor, eu posso adorar a Deus em qualquer lugar? Pode sim e deve adorar a Deus em qualquer lugar. Mas nós temos que não medir esforço para a dedicação a Deus. Por exemplo, você arruma uma namorada, aí você fica na tua casa, ela fica na casa dela, e vão se conversando através de WhatsApp ou Instagram, entendeu? E você não tem coragem de pegar o carro e ir até a casa da tua namorada? Você está dedicando alguma coisa? Ela tem importância na tua vida mesmo? Ela tem importância na tua vida? Qualquer que pertença, que permaneça nele, não peca. Qualquer que peca não ouviu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo.
Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso os filhos de Deus se manifestou, para desfazer a obra do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão e não é de Deus. Então veja bem, aqui quando fala de pecado, veja bem, não é você pecar uma vez. A gente peca, a gente erra, a gente é falho, a gente está num processo de transformação. É o que eu falei, quando a gente começou a estudar o livro de Atos, eu falei que Atos não é um livro de justificação, mas é um livro de transformação. Tá? Passa por transformação, mas esse pecado tem que te irritar. Você tem que lutar contra ele. Agora, quando esse pecado vira, a tua consciência fica cauterizada e você aceita esse pecado natural na tua vida, então aí sim esse pecado já está dentro de você. E aqui fala de problemas com o irmão, né? Então, se você ora em línguas, diz que é de Deus, mas não pratica a justiça, não ama o seu irmão, e não sei, então não é de Deus. Nós temos que entender a palavra de Deus, porque o diabo usa algumas coisas da palavra de Deus para nos confundirmos, né? Por exemplo, o Papa saiu essa semana falando isso. Ele foi a favor do casamento de homoafetivo, falando do amor de Deus, que Deus é amor, Deus ama, mas também ele é justo. E se você não fizer a justiça, você vai pagar por essa justiça. Você entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado, que às vezes com palavras mansas, vem chegando e vai falando do amor, Deus isso, Deus aquilo, né? Eu vou parar por aqui. Amanhã eu vou falar de Atos 2, versículo 14 ao 41. Aqui fala um negócio muito interessante sobre a pregação de Pedro, muito interessante. Então eu vou parar por aqui só para manter esse assunto agora. Então, amém? Então é isso que nós temos que fazer. Temos que buscar a oração em línguas. É uma edificação própria da nossa pessoa. É uma edificação que nós edificamos o nosso espírito. Mas nós precisamos também da profecia. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos encher nossa mente da palavra de Deus, da vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Deus abençoe vocês. Vamos fazer nossa oração para que nós encerremos. E amanhã a gente vai continuar. Muito interessante o negócio de Pedro, a pregação de Pedro, como que Pedro pregou, por que ele pregou, de que maneira ele pregou, o que foi dito nessa pregação. Se vocês quiserem ir dando uma olhadinha nesse versículo, lendo do 14 ao 41, nós vamos falar amanhã. Amém? Feche seus olhos para nós orarmos e encerrarmos a live de hoje. Senhor, nosso Deus e Pai, quero te agradecer por essa noite, quero te agradecer por esse dia, pela provisão, pela proteção, por cada um que está conectado conosco aqui nessa noite, Pai. Quero te louvar, glorificar o teu nome, porque tu és um Deus maravilhoso, tu és digno de toda honra, glória e louvor, Pai. Pai, ministre nossos corações, ministra a tua paz, ministra a tua palavra, Senhor Deus, e que nós possamos crescer e amadurecer conforme a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada família conectada, cada pessoa conectada. Senhor Deus, que nós possamos ter uma noite de descanso, Pai. E eu te agradeço, te louvo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus assim o permitir. Tchau.